E aí galera, eu sou o Rangel Nunes e esse é o canal Papo de Programador. Bem-vindo de volta aos estudos de banco de dados. Nós estamos trabalhando com banco de dados com o SGBD PostgreSQL, tá? E a gente já conseguiu criar bancos de dados e conseguiu criar tabelas, né? E criamos as tabelas usando restrições ou constraints relacionadas com os atributos. E ficaram faltando duas restrições, tá? Então, a gente ficou faltando falar da restrição de check e da restrição de forg key, ou mais comumente conhecida como chave estrangeira. Então, nessa videoaula nós vamos tratar dessas duas restrições. Se você estiver gostando do curso, não esqueça, inscreva-se no canal, comente, deixe seu comentário, um feedback é sempre bom para o crescimento da gente. A gente está aqui compartilhando conteúdo, né, compartilhando conhecimento. E deixe seu like, tá? É muito importante, compartilhe para os seus amigos e bem-vindo de volta aos estudos e vamos continuar aprendendo banco de dados. E agora vamos ver uma restrição também que é muito importante, a restrição de check. Ela checa o valor que está sendo entrado no atributo, tá? Então imagine o seguinte, imagine que você tem essa tabela produto que a gente criou, só que a gente criou anteriormente apenas com esses dois atributos. Então nós temos agora um valor. Eu não posso considerar que o valor de um produto seja negativo. Então eu posso colocar um cheque garantindo que o valor seja maior do que zero. Eu também posso colocar de uma maneira mais declarativa, né? Declarando todos os atributos. Depois eu boto o nome o tipo, que é uma restrição, dou um nome para essa restrição e digo cheque que o atributo valor tem um valor maior do que zero. Beleza? Então vamos testar aqui essa restrição. Eu vou copiar, né? E vamos aqui para o nosso PGAdmin. Se vocês lembrarem, nós já criamos essa tabela produto. Então, como vocês já estão craques, vocês sabem que eu preciso agora apagar, que eu vou fazer modificação nessa tabela. Então eu vou apagar a tabela produto antes, tá? E agora eu vou substituir esse código aqui por esse novo aqui. Ok? Agora eu tenho aqui, ó, ele vai checar o valor ser maior do que zero. Então eu vou criar novamente esse carinha aqui. Criei, tá? Vou atualizar aqui as minhas tabelas. Vou clicar aqui para visualizar os dados de produto e vou ver que agora eu tenho 3 atributos e não tenho nenhum registro cadastrado ainda, tá? Produto, ele tem como colunas o código do produto, o nome do produto e o valor. Agora eu vou abrir com o botão direito um script para inserir dados nessa tabela. Então eu vou botar um valor para código. Então vamos dizer, o produto 1 se chama, por exemplo, miojo. E o miojo custa 1,50, tá? Então eu vou selecionar e vou executar. E ele cadastra normalmente. Agora digamos que por algum erro de digitação alguém criou um produto 2, né, chamado biscoito, por exemplo, e sem querer botou aqui menos R$2, ou seja, um valor negativo para o preço do produto. Já que você declarou ele como um valor numérico que tem 2 casas decimais, ele poderia ser um numérico negativo, né? Então você tem que definir através do cheque para garantir que ele não aceite essa informação numérica. Então eu vou lá e vou tentar inserir. Aí olha só, ele diz que a nova linha de produto, ele está violando a restrição produto cheque que você criou lá na tabela, né? Então ele está reclamando justamente desse registro que você está falando. Então veja como é que o cheque funciona. E ela tem vários usos, né? Então, por exemplo, você pode pegar e colocar, vamos dizer, você cria um atributo lá em cliente como gênero, que pode ser masculino ou feminino. Então você só aceita M ou F. Se você colocar qualquer outra letra, ele não aceita, tá? Então tem várias utilidades. Se você quiser fazer usando expressão regular também, eu posso até fazer uma aula mais na frente para, por exemplo, testar que um CPF só pode ter números e CPF tem exatamente 11 dígitos. Você não pode cadastrar um CPF com 3 dígitos, por exemplo. Outra restrição, e que também é uma das mais importantes, quando você pensa lá do modelo entidade e relacionamento, que eu tenho 3 conceitos, entidade, atributo e relacionamento, você vai ver, por exemplo,
que tem... Como é que eu represento o relacionamento entre duas entidades, ou no caso do banco de dados relacional, entre duas tabelas? Através da restrição foreign key, né? Que são as minhas chaves estrangeiras. Então elas são as restrições que representam relacionamentos entre tabelas. Então vejamos esse modelo que nós estamos trabalhando nessa aula. Nós já criamos, por exemplo, uma tabela de cliente, nós já criamos uma tabela de produto, mas vamos dizer, tem uma venda, e nessa venda ela foi feita para um cliente, então existe um relacionamento entre um cliente e uma venda. Até quando existe esse relacionamento, você pode observar que a chave primária da tabela cliente, ela migra para a tabela venda através se tornando uma chave estrangeira. Então você precisa definir uma chave primária na tabela de origem, e para a tabela que recebe esse atributo a gente cria uma restrição de chave estrangeira. Então a gente tem que ver como é que a gente representa o relacionamento, esse relacionamento no banco de dados entre cliente e venda. Então, digamos, você já tem aquela tabela que a gente já está trabalhando de cliente, que ela está nesse formato, e você vai criar a tabela de venda. E na tabela de venda você vai ter o atributo de venda, o código da venda, a data, o valor total e um desconto que, por exemplo, vier a ter. E aí você vai criar um atributo que pode ser até um nome diferente da tabela cliente, não precisa ser um nome igual aqui. Eu poderia ter CPF do cliente lá na minha tabela venda, tá? O que tem que acontecer é que o tipo de dado desse atributo aqui tem que ser igual a esse tipo de dado aqui. Tá? Então assim, aqui é CPF numérico de 11 e aqui vai ser CPF também numérico de 11. Para eu definir a chave estrangeira, a forma mais simples é, eu adiciono uma restrição dizendo que esse atributo aqui faz referência à tabela cliente. E lá na tabela cliente ele faz referência à chave primária de cliente, que é CPF. Essa é a forma mais fácil de se fazer, né? Mais direta. Porém, eu posso fazer também de uma maneira mais declarativa. Eu posso criar todos os atributos, inclusive o atributo que vai representar a chave estrangeira, e depois eu adiciono uma restrição. Então eu crio uma constraint. Essa constraint eu dou um nome para ela. Eu digo que ela é do tipo foreign key. E desses atributos, o CPF vai ser a chave estrangeira. E eu digo que esse CPF que está aqui, ele faz referência à tabela cliente e à sua chave primária de cliente, que é CPF. Então vamos testar isso daqui. Então eu vou criar essa tabela aqui, ó, lá no meu PostgreSQL. Então eu vou fechar aqui esse script de inserção que a gente tinha feito. A gente já tinha a tabela de cliente e agora eu vou criar a tabela de venda, tá? Lembrando que o CPF vai ser uma chave estrangeira. Então eu vou criar aqui venda, vou executar, ele criou normalmente a venda para mim. Vamos atualizar aqui a lista de tabelas, tá? Agora nós temos uma tabela aqui, ó, chamada venda. Então, se você observar, tem umas colunas que tem o código da venda, a data que for feita, o valor total da venda, o desconto e o CPF de quem está comprando. Aí aqui é uma questão interessante. Na hora que você for inserir um valor para uma chave estrangeira, esse valor de CPF tem que estar cadastrado aqui. Você não pode cadastrar qualquer cliente. Então vamos olhar aqui novamente os clientes que estão cadastrados. Se você visualizar os dados, você vai observar que eu tenho o João, que é CPF 333, e eu tenho o Tony, que é o CPF 332, tá? Então eu só posso usar esses dois valores de CPF aqui na venda, porque se eu usar um outro, ele vai rejeitar a inserção. Então vamos testar isso, tá? Vamos testar a inserção em venda. Então eu vou clicar aqui em script e um script de inserção. Então, ó, o primeiro atributo é o código da venda. Como é inteiro, eu vou botar venda 1, aconteceu hoje. Uma coisa interessante no PostgreSQL é que em vez de eu botar a data, eu poderia botar, eu estou gravando essa videoaula no dia 18 de setembro, então eu poderia botar a data 18/9 de 2019, por exemplo. Mas existe uma função no PostgreSQL que ele pega a data atual, então eu poderia botar current date. Então ele pega a data atual do meu sistema. E aí eu pego o valor total da venda. Digamos que o cara comprou
R$100, que ele teve, por exemplo, R$10 de desconto. E quem está comprando, lembrando que nós temos o João, que é o CPF 333, e o Tony, que é CPF 332. Então eu vou dizer que essa venda que eu estou cadastrando aqui é para o João, que é a minha chave estrangeira. Então, quando eu selecionar e executar, ele cria normalmente. Agora, digamos que você queira testar mesmo o seu banco e diga, olha, eu posso botar qualquer venda ou qualquer cliente aqui e o banco vai aceitar. Então eu vou dizer que uma venda 2 aconteceu hoje também, custou R$150, o cara não teve nenhum desconto, e eu vou botar, por exemplo, uma pessoa aleatória aqui, CPF 444. Só lembrando que se você for aqui em cliente e olhar, não existe nenhum cliente com o atributo CPF de valor 444. Então eu vou fechar e vou executar aqui esse script. Então, na hora que eu executar ele vai dizer, ó, a inserção ou a atualização na tabela venda vai violar a restrição de chave estrangeira que você criou. E ele está me dizendo aqui, ó, que a chave CPF 444 que você colocou no seu insert, ela não está presente na tabela cliente, ok? Então, isso me prova que eu tenho um vínculo, que cria um vínculo entre as duas tabelas. Então, tudo que você colocar no valor de CPF aqui, por ele ser uma chave estrangeira, por ele ser definido como uma chave estrangeira, ele vai checar se esse valor existe lá na tabela de origem, que no caso é a tabela cliente, ok? Então, ótimo. Então, a gente já aprendeu a fazer uma chave estrangeira. Só que uma situação que pode acontecer é uma situação como essa, ó. Eu disse para vocês que cada tabela, somente um atributo pode ser chave primária. Então, código venda é a chave primária de venda, código produto é a chave primária de produto. Entretanto, eu tenho essa tabela item de venda. E se vocês observarem, eu tenho essa informação aqui, PFK e PFK na frente do código da venda e do código do produto. Neste caso é o que a gente chama de chave primária composta. Na verdade, não existem duas chaves primárias. Essa tabela possui uma chave primária composta por dois atributos. E aí, como é que eu posso fazer para criar? Qual o script SQL que eu faço para criar? Veja que antes de você definir como chave primária, ela é uma chave estrangeira, porque o código da venda está migrando daqui, o código do produto está migrando daqui, e eles dois juntos formam o código, a chave primária da tabela item venda. Então, como é que a gente faz para resolver esse problema? Então, o script SQL seria isso. Você vai criar os dois atributos, lembrando que esses atributos nessa tabela de destino, que é o item da venda, eles poderiam ter nomes diferentes. Entretanto, tem que ter o mesmo tipo de dado dos atributos que eles estão fazendo referência. E aí eu posso criar, por exemplo, de uma maneira direta aqui, dizendo que o código da venda é inteiro e faz referência à venda, né? A tabela de venda, e faz referência à chave primária de venda, que é código venda. E o código do produto faz referência à tabela produto, o código do produto. Depois que eu declarei as duas chaves estrangeiras, eu vou criar uma constraint, dou um nome para ela, digo que ela é uma constraint de chave primária e coloco entre parênteses, separados por vírgula, os dois atributos que compõem a chave primária composta. Então, esses dois juntos vão ser a chave primária. Então, eu posso código de venda, vírgula, código do produto. Eu também poderia fazer dessa forma. Eu poderia declarar todos os atributos, depois eu crio de uma maneira mais declarativa, como vocês já aprenderam, a chave estrangeira para venda, a chave estrangeira para produto, e depois eu faço do mesmo jeito, declarando a restrição de chave primária, botando um par entre parênteses, código venda e código do produto. Então vamos ver como é que isso fica lá no nosso SGBD. Então eu vou criar aqui, ó, Ctrl V aqui, e vou criar o item da venda. Tá? Criei o item da venda. Então vamos atualizar nossas tabelas aqui. Atualizei. Nós temos agora o item da venda aqui. E o item da venda, ele tem dois atributos. Esse código da venda, que é uma chave primária, mas também é uma chave estrangeira, porque tem que ter uma venda cadastrada. O código do produto,
que é uma chave primária, mas também uma chave estrangeira que tem que ter um produto cadastrado. Então vamos olhar se essa tabela produto tem algum item cadastrado. Nós temos aqui o miojo que tem o código 1, certo? É um produto que existe, é o produto 1. E na venda, vamos clicar aqui em venda e visualizar os dados e ver que temos a venda 1 também. Então na hora que eu for inserir o item da venda aqui, ó, então deixa eu fechar aqui para a gente não se confundir, eu vou clicar aqui em item da venda, clicar com o botão direito e mandar gerar um script de inserção para mim. Para o item da venda, eu tenho que informar o código da venda e o código do produto. Nós acabamos de ver que eu tenho uma venda de código 1 e um produto de código 1. Então, ó, se eu colocar aqui 1 e 1 e executar, ele inseriu o produto 1 na venda 1, ok? Beleza. Agora, digamos que você tente fazer o seguinte, eu vou botar a venda 2, produto 1, mas lembra que não existe a venda 2. Então, se eu tentar executar isso aqui, ele vai dizer, ó, que você está violando a chave estrangeira, porque não existe esse valor de código de venda. Então, ele está reclamando desse código da venda igual a 2, porque ele não está presente na tabela venda. O mesmo vale para produto. Se você botasse venda 1, produto 2 e tentasse executar, ele também reclamaria, ó, não existe o produto 2 lá na tabela de produto, tá? Então você não pode. Outra coisa é, você acabou de inserir uma venda 1 para um produto 1. Se você, lembrando que esse par de valor se comporta como uma chave primária. Então se você tentar inserir também novamente isso daqui, ó, ele já vai me dar um erro de chave estrangeira, porque ele está dizendo que esse par de valor aqui, ó, código da venda e o código do produto 1 em 1, ele já existe na tabela item venda, tá? A gente pode visualizar aqui e ver que já existe mesmo, então por isso que ele não aceita, tá? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueçam de se inscrever no canal e dar um like, tá? Curta aí o nosso vídeo, o trabalho que a gente tem feito para compartilhar esses conhecimentos sobre PostgreSQL, sobre banco de dados. Então aproveite, estude, pratique, lembrando que análise, programação, banco de dados, tudo é uma questão de prática. Então corra atrás, pratique e qualquer dúvida, deixa aí nos comentários alguma dica, sugestão ou dúvida que eu procuro ajudá-los, tá? Então um abração e até a próxima videoaula.